Olá, pessoal. Opa, minha voz tá esquisita. Tô com a voz da Irene. Terra Firma. Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz Roder. Esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você, em primeiro lugar, para deixar o like, o dislike, vir participar da comunidade Terra Firmeza. Estamos pertinho dos mil inscritos aí, para poder colocar uma plaquinha aqui no cenário de criador de conteúdo do YouTube, né? E hoje Eu Recomendo Netflix, um filme muito legal de ficção científica de um mundo distópico. Onde está a segunda? Na verdade, o nome original dele é What Happened to Monday. Por que Monday? E essa segunda é de segunda-feira. Essa obra, esse filme é de 2017, ele é do diretor Tommy Wirkola, o roteiro do Max Bord e da Kenny Wilson. Ele é da família da Rafaela de Laurentiis, né? Que é o pessoal que ficou do Dino de Laurentiis, a família dele. E ele tem a Naomi Rapace, ela vai fazer todas as personagens, já vai entender daqui a pouquinho por quê. A Naomi Rapace é a que fez a garota do Que os Homens Não Choram, aquela série de filmes. Tem o William Dafoe, que ele aparece no começo do filme, ele vai fazer o avô das meninas. A Glenn Close, que ela é a Nicolette Kidman, que ela é a presidente desse país distópico. E você vai ter o Marsan Kenzari, que ele vai aparecer depois, ele é um guarda. Vamos entender então. O que acontece? Esse filme, ele trata de uma sociedade distópica num futuro em que você não tem alimento para todo mundo. É uma coisa muito possível de acontecer. Ele seria bem na frente nossa. Ele começa no ano de 2017, estaria no 2047, porque ele vai passar 30 anos depois do começo. Então você tem um resumo no começo desse filme dos governos terem que tomar medidas de controlar a natalidade do mundo. Por quê? Porque você não tem alimento para todo mundo, teve uma praga. Então tem uma série de problemas lá que vão gerar esse caso da fome. Esta presidente, que é a Glenn Close, ela faz um programa de congelamento das crianças. Então você pega a criança, que é a política do filho único, que eu fiz um vídeo aqui na China lá, né, a nação do filho único, e você só vai poder ter um filho, e este filho, a partir do segundo a criança vai ser congelada. Então você tem bolsões de pessoas que não acreditam, as pessoas são levadas à força a fazer isso e tudo mais. E ao mesmo tempo, por que isso aconteceu? Porque começa a ter um número exponencial de gêmeos, trigêmeos. E nesse caso, a filha do William Dafoe, ela vai falecer no parto, né? E ela vai ter 70 gêmeos, ou seja, vai ter 7 filhos. E aí, o William Dafoe, ele teria que entregar essas crianças para o governo, ficar só com uma, e as demais elas seriam congeladas, e ele não concorda com isso. Então o que ele faz? Ele e o médico entram num acordo e ele registra uma criança. Ele manja de tecnologia, porque aí entra uma questão assim, você tem que fazer um reconhecimento, você tem tipo, eu revi esses dias o Monster, o Donington de 94, com entrevistas e tal, e aparece o Sepultura lá, e a menina do Headbangers Ball fala, estreou o Slave New World, o que é? É um videoclipe polêmico, e no clipe do Sepultura ele pega um pouco essas coisas de meio 1984, né? Essa é uma produção britânica, tá? E aquilo que eu falei aqui já em outros vídeos que envolve Black Mirror e tudo mais. Os britânicos são obcecados com essa relação do 1984. Então você tem que fazer um reconhecimento e tudo mais. E aí o William Dafoe, ele cria um esquema. E aí elas são gêmeas idênticas, né? É legal que a mesma atriz, né, que é aquilo que eu falei antes,
e ela fazendo vários papéis diferentes, assim. Então, ao mesmo tempo que fica legal pro ator explorar, né, a gama de interpretação, às vezes começa a ficar meio caricato um do outro, assim. Eu, particularmente, eu acho que esse filme chega num limite na interpretação. Eu gosto muito dela como atriz, da Naomi Rapace, mas eu acho que ela chega num limite do caricato de uma personagem para outra. Até porque são personalidades diferentes. É a mina que manja de computação, a outra mina que é lutadora. Então, aqueles negócios lá. Mas a ideia é muito louca. Então, o que ele acontece? O que as meninas passam a ser? Cada uma delas passa a ser um dia da semana. Por que cada uma delas passa a ser um dia da semana? Elas vão morar num lugar onde era a casa desse avô dela. E aí, assim, ele vai criar toda uma estrutura para elas se esconderem, se chegar alguém procurando por elas. E elas vão ser a mesma pessoa, ou seja, elas assumem a identidade da mãe delas e em homenagem à mãe que faleceu, né? E cada uma delas vai um dia sair para o mundo. Então tem todo o treinamento, né? Tanto que chega um dia que a menina lá que é skatista, que ela é muito louca, acho que ela é a quinta-feira. Ela sai e ela volta com o dedo quebrado, assim, praticamente amputado. E aí tem que tirar, tem que cortar o dedo dela e tal. E aí o que o William Dafoe tem que fazer? Ele tem que cortar o dedo de todas as outras meninas. Porque todas têm que estar iguais para poder ir na escola, para não correr o risco de ninguém descobrir e denunciar. Só que elas têm personalidades muito diferentes, assim. Então, essa é uma das tramas do filme, além desse rolê que começa a acontecer. Aí um dia a segunda não está bem, ela está passando mal, ela vai trabalhar e não volta. Aí elas ficam assim, será que a gente foi descoberto? O que aconteceu? E aí eles mandam outra irmã e essa irmã também não volta. Então eles começam a descobrir que elas foram descobertas, as irmãs remanescentes. E aí vai desenrolar o filme. É muito interessante, assim, tem muita ação, tem muito tiroteio, tem muita cena legal, assim. Tem uns dramas e algumas delas começam a morrer. Elas têm um lance tipo do Black Mirror, assim, de você. Ela tem a câmera, então você consegue ver o que está passando. Então elas têm uma central na casa delas que elas vão acompanhando. E aí, conforme uma irmã toma o lugar da outra, você começa a descobrir o que cada uma delas fazia. Por exemplo, a que vai no lugar para tentar descobrir o que está acontecendo, que seria a terça-feira, ela vê, no dia que ela vai ter um guarda, que é esse, que é o personagem do Marwan Kenzari. Aí ela vai descobrir que ela tinha um relacionamento com o cara. A outra irmã, quando encontrar com esse cara, vai descobrir que ela tinha um relacionamento meio radical assim com o cara. E vai se desenvolvendo. Então começa e você percebe que eles querem pegar as moças, mas eles não estão entregando para aquele programa de criogenia. Eles querem eliminar as irmãs para pagar tipo alguma coisa, apagar algo que elas estão sabendo. Até que você vai descobrir, castanholas do spoiler, que a segunda ela estava chantageando a presidente. A presidente, que é a personagem da Glenn Close, ela está começando a fazer um programa de voltar. Então você vê que o país normalizou, tem menos fome. Então ela começa a fazer um processo de normalização daquela sociedade e de voltar a ter, de sair do filho único e tudo mais. Só que no meio disso, enquanto eles estão correndo sem saber do que está acontecendo, do que estava acontecendo, essas irmãs elas vão descobrir que a criogenia não existe. Na verdade, eles pegam a criança e eles fazem o oposto. Eles cremam o corpo e somem. Ou seja, nenhuma daquelas crianças que tinha sido congeladas para o futuro e seriam descongeladas para poder viver no mundo quando a Terra tivesse um lugar melhor, elas não existem mais, elas viraram pó. É muito doido. Tem um lance, você vê, uma referência quase que do nazismo e tudo mais, assim. É bem legal. E aí, o que você vai entender no final? Que a segunda, ela não tinha morrido. Não tinha acontecido nada com ela, porque era ela que estava chantageando. Ela estava
fazendo um negócio com a Glenn Close para poder eliminar as irmãs e ficar bem. E o que você vai descobrir no último momento lá no filme? Ela, na verdade, estava grávida. Então ela queria ter uma vida nova e ela estava fazendo isso pela filha dela, assim. É bem legal, tem uma série de voltas no filme, plot twists, assim, mas ele é muito dinâmico, ele é muito interessante e vale a pena dar uma olhadinha. Então, eu recomendo Onde Está a Segunda. Procura lá na Netflix, é bem legal. Esse é um filme que eu queria fazer, a gente assistiu há um bom tempo e eu reassisti agora para poder fazer o vídeo. E eu fiquei surpreso com ele. Tem uma outra, é o que eu falei, a interpretação das meninas lá de vez em quando fica meio caricata demais. Tem uma sequência lá, que a outra irmã que era toda metida muito louca, gostosona, que sai, que é liberal, não sei o quê, e ela vai, e aí o namorado, que elas descobrem que a irmã tinha um namorado que elas não sabiam que ele era namorado. Porque o que acontece? O William Dafoe fazia todo dia, quando elas chegavam em casa, contar tudo o que tinha acontecido. E eles usavam essa câmera que elas tinham para rever o dia, para as outras irmãs, quando estivessem no lugar, pudessem também saber o que está acontecendo, o que conversou com cada pessoa e tal. Tanto que tem o porteiro, quando o porteiro chega, ele paquera uma delas. E aí a menina não entende. Aí a outra entende e responde para ele. Então tem esses lances. E aí você vai descobrir que ela, na verdade, não contava as coisas para as irmãs. E aí tem uma delas, que essa é muito louca e tal, ela, na verdade, ela era virgem. E aí o cara chega para ela, o cara junta na garganta dela, assim, começa a enforcar. Aí ela acha que esse cara é um assassino do governo e tal. Aí você vai descobrir que não, que era uma brisa deles. Aí ele fala, hoje você não tá afim disso e tal. Então ele começa a ficar meio assim. É muito legal, eu gostei bastante desse filme, esse filme vale a pena dar uma conferida nele lá. E essa questão que é muito forte para nós, né? Tá cada vez mais gente na Terra e cada vez menos recursos. Beleza? O poema de hoje, ele é No Limite. A evolução cobra um preço alto e a nós que deixamos de ser mamíferos, nos comportando como um vírus letal, exaurindo todos os recursos em torno de nós, nos adaptando a cada rincão do mundo e lá novamente a tudo destruindo, num processo sem retorno, onde a única forma de salvar o mundo da humanidade é a completa extinção do homem, para que seja possível recomeçar, sem chance de perverter o que um dia já foi perfeito. É muito doido, na sequência final, assim, que tem o duelo das duas irmãs, né? Então eles tentam fazer umas coisas, tem umas coisas que são meio clichês, assim, dentro dessa ideia de usar irmãos gêmeos que são o mesmo ator, no caso a mesma atriz, e acaba não... Eu achei que tem hora que funciona, tem hora que não funciona não, assim, ficou meio... Mas seria essencial para a história do jeito que eles criaram. E aí eles vão expor a Glenn Close, né, para todo mundo, ver o que acontece, entender isso daí. Mas é esse detalhe de como a gente está aqui destruindo o planeta e a gente... o único jeito de salvar o planeta é o homem não estar mais aqui, né? E o planeta está tentando fazer isso com a gente. Não sei se ele vai conseguir tão rápido, mas eu acho que ele vai ainda se livrar da gente como um cão se livra das pulgas, assim, dando uma chacoalhada com um terremoto, com alguma coisa do gênero. Não quero ser tão pessimista. Diz aí, você já assistiu esse filme? Você ficou interessado em assistir? Esqueci de comentar alguma coisa? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.